Quando adquirimos um qualquer bem, estamos longe de imaginar que ele possa ter sido alvo de uma penhora. Mas isso pode acontecer e é para esse risco que queremos alertar agora. E se fosse obrigado a pagar por uma dívida que não é sua? Hoje vamos falar com quem tem esta experiência, com quem comprou automóveis que estavam penhorados e que por isso não podiam ser vendidos. Na verdade, são muitos os proprietários que são obrigados a entregar os veículos que compraram por causa de dívidas alheias e este número tem aumentado. Isto porque compram um carro ou outro bem, mas neste caso um automóvel, sem saber que está penhorado. A revolta nestas situações é inevitável, como é compreensível, sobretudo porque estes proprietários pensaram que seria suficiente registar o veículo. Hoje vamos conhecer dois casos para nos elucidar também sobre estas questões. Tenho ainda outro convidado, o advogado Granja da Fonseca. O primeiro caso é de António Pinto. O António há 2 anos comprou um automóvel a um particular, mas só descobriu o problema que tinha comprado quando, há cerca de um mês, foi surpreendido pela notificação de uma agência de execução para entregar a viatura. Muito boa tarde, António. Muito boa tarde. Como é que se reage a uma notícia destas? Reage, como a Constituição disse inicialmente, como uma revolta inevitável. São coisas que, depois de termos uma vida, ou melhor, lutado durante toda uma vida para que tenhamos uma vida estável, aparece-nos este problema. É um problema que não somos nós que os criamos, mas que somos vítimas, se calhar, do nosso erro. Erro que agora nos é reconhecido por falta de informação. Particularmente aquilo que me aconteceu a mim foi exatamente a necessidade de ter que comprar um automóvel, ajudado por um amigo que agradeci na altura. Mas António, o António quis comprar um automóvel em segunda mão por ser mais acessível. Foi essa a sua intenção. Exatamente. Na altura, o carro que me foi apresentado tinha todas aquelas condições de que eu pretendia. Era um carro, embora sendo do ano de 97, era um carro que estava completamente novo, muito bem estimado. O negócio era vantajoso, porque estávamos a falar num valor de há 2 anos atrás de 2.000 euros, para um carro que me dava umas certas garantias. Então eu parti para a compra. Então foi comprá-lo onde, António? O carro, na altura, estava num standard, este que cedeu pura e simplesmente o espaço para que o anterior proprietário o tivesse exposto, para que eu fosse lá ver. Então, portanto, quem falou deste automóvel ou desta pessoa que estava a vender o carro foi um amigo seu? Foi um amigo meu. Então, ele serviu quase como que intermediário. Então eu fui, vi o carro, analisei. Deu uma voltinha no carro? Andou com ele um bocadinho? Não andei. A aparência dele, de facto, dizia-me que eu podia confiar. E olhando à forma e à história que o anterior proprietário tinha contado, esse meu amigo, portanto, ele dizia que ser um doente oncológico com problemas graves de saúde e tudo indicava que tinha um percurso muito curto de vida, queria vender o carro a alguém que lhe desse garantias de que o ia estimar. E eu disse, claro que sim, outra coisa não poderia ser de esperar da minha parte, porque eu estaria cá para estimar um bem que passaria a ser meu e com certeza se eu não estimasse mais ninguém, iria estimar. Chegou a conhecer o proprietário do automóvel? Ainda hoje não. Não. Portanto, comprou o automóvel, registou o automóvel? Foi registado, exato. O que acontece? Eu vi o carro, gostei, no dia seguinte fui ao standard, levei o dinheiro, aliás, um cheque no valor de 2.000 euros, na altura, entreguei ao standard, que fez o favor de depois entregar o dinheiro ao anterior proprietário e trouxe o carro embora, com o documento que nos é passado, que era uma declaração de venda. A posterior, fui registrar o carro, foi uma agência, foi esse meu amigo, inclusive, que foi à agência, registou-me o carro, e eu recebo o registro de propriedade, que agora é substituído por um documento único. Recebo o documento, o carro é meu. Portanto, eu paguei o carro... 2 anos a usar o carro. 2 anos a usar o carro. Portanto, eu paguei o automóvel é meu e mais se confirma a minha propriedade a partir do momento em que eu tenho o documento comprovativo. 2 anos depois, entretanto, porque foram proporcionados certos momentos na vida em que
eu estava contente com o carro, tinha a minha vida estável, eu tinha um carro que me daria para o resto da vida. De repente vejo-me confrontado com esta situação. O que é? Recebo uma notificação por parte de uma agente de execução que me diz que devo entregar o carro no prazo de 10 dias de forma voluntária, correndo então o risco, caso não procedesse desta forma, me virem apreender a viatura. Fiquei bastante indignado, na altura não queria até acreditar, ainda hoje não acredito. Achou que era um engano? Fui enganado, uma vez mais fui enganado, porque eu sou muito achacado a estas situações de burla, se assim posso considerar isto como uma burla. E então liguei na altura para a doutora, agente de execução, que me diz que eu deveria, de forma até, posso dizê-lo, de forma arrogante, com um tom bastante elevado, me disse que deveria ter e ter o conhecimento de que, antes de registrar qualquer bem, nos certificarmos se realmente esse bem adquirido tinha ou não qualquer problema judicial, neste caso, penhora. Mas isso era uma coisa que o António desconhecia. Desconheço e a sua revolta é com quem em particular? Sentiu-se enganado? A minha revolta recai essencialmente em cima da conservatória. O conservatório, o IMTT, não sei qual a dependência. A quem passou o documento. Exatamente, quem passou o documento. Porque, desconhecendo eu a lei, até porque estes casos não são propriamente uma disciplina que se aprenda na escola, e eu, não sendo oficial de justiça, nem tão pouco, não tenho conhecimento da lei, deveríamos ser informados, ou então deveria haver um outro procedimento em relação ao registro automóvel, neste caso. O que acontece é que eu não tive esse conhecimento, registrei o carro é meu, e agora sou confrontado com esta situação, o que quer dizer que vou ficar sem a minha viatura. Como sou natural de Castelo Paiva, trabalho em Santa Maria da Feira, o que acontece? Eu tenho a necessidade da minha viatura, do meu automóvel, para me deslocar diariamente a um outro trabalho. Já teve de comprar outro carro? Já tive de comprar outro carro. Já volto a si, Dr. Granja da Fonseca. Portanto, estamos aqui perante o caso do António, que tem um documento a dizer que o carro é dele, mas o carro não é dele. Não. O carro ainda é dele. Só que, quando o António comprou o carro tinha no seu registro, no seu histórico, registado uma penhora. E quando há uma penhora num bem, neste caso num automóvel, a pessoa que compra o carro deveria ter conhecimento do historial do carro. Mas alguém sabe isso, Dr. Granja? Não, mas nós estamos aqui... Tanta gente que compra coisas em segunda mão, as pessoas não sabem, até porque uma coisa é eu comprar, imagine, um recheio de uma casa, uns móveis de uma sala de estar. Quer dizer, à partida até pode haver uma penhora. Também pode haver, no mas recheio, pode, sim, não é? Sim. Mas ninguém me passa um documento, eu não tenho um documento a dizer sou dona destas cadeiras e deste sofá. Não é? Não há. Certo. Mas para um automóvel existe um documento. Existe um documento. E a ideia que eu tenho é esta. Quando a pessoa faz um negócio, se a pessoa não teve o cuidado de verificar se havia ou não qualquer ónus no carro, deveria ser obrigatório, como é para se vender uma casa, a existência de uma certidão que comprovasse que realmente aquele veículo pertencia àquela pessoa e que sobre aquele veículo não incidia ou incidia qualquer hipoteca ou penhora. Portanto, esse documento que está a falar, essa certidão, deve ser o primeiro papel de que a pessoa deve tratar. Exatamente, porque a partir do momento em que há uma certidão, na certidão está a história toda. Imaginemos, estava lá uma penhora, eu já não compro. Porque, veja, quando se trata de uma casa e vamos fazer uma escritura, e vamos ao notário ou vamos à conservatória do registro predial, antes de fazermos a escritura, aparece a certidão do registro predial. E se existisse lá qualquer penhora, automaticamente a notária ou a conservadora dizia, atenção, que acontece isso. E mais, no momento atual em que estamos, se vamos fazer uma escritura, nomeadamente a uma conservatória, enquanto estamos sentados junto à conservadora a fazer a escritura, tudo o que diz respeito àquela casa
todo e qualquer registro que queiram fazer fica suspenso. Enquanto estamos a fazer a escritura, ninguém pode registrar nada naquela casa. Porquê? Porque a seguir acaba-se de fazer a escritura e automaticamente fica registada. Portanto, não há o perigo, durante aquele tempo, de haver, digamos assim, um registro ou uma penhora registada antes de ser registada a escritura que estamos a fazer. Já voltamos a falar. Eu gostava que